Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. Onde entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza sobre o rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde soava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz, pelo trabalho amarrado, que até já hoje se diz que nos tempos do passado se chamava a esse país Portugal suicidado. Ali, nas vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, vivia um povo tão pobre que partia para a guerra para encher quem estava podre de comer a sua terra. Um povo que era levado para Angola nos porões. Um povo que era tratado como a arma dos patrões. Um povo que era obrigado a matar por suas mãos, sem saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita de força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Era já uma promessa, feita de força e razão, do coração à cabeça, da cabeça ao coração. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão. Mas também tinha ao seu lado muitos homens na prisão, esses que tinham lutado a defender um irmão, esses que tinham passado o horror da solidão, esses que tinham jurado sobre uma côdea de pão ver o povo libertado do terror da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto, tem de haver distanciação. Uma pistola guardada nas dobras da sua opção. Uma bala disparada contra a sua própria mão e uma força perseguida que na escolha do mais forte faz com que a força da vida seja maior do que a morte. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão. Mas também tinha ao seu lado muitos homens na prisão. Posta a semente do cravo, começou a floração. Do capitão ao soldado, do soldado ao capitão, foi então que o povo armado percebeu qual a razão porque o povo despojado lhe punha as armas na mão. Pois também ele, humilhado em sua própria grandeza, era soldado forçado contra a pátria portuguesa. Era preso e exilado e no seu próprio país muitas vezes estrangulado pelos generais senis. Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda e não hesite. Pode nascer um país de um ventre de uma chaimite, porque a força bem empregue contra a posição contrária nunca oprime nem persegue. É força revolucionária. Foi então que Abril abriu as portas da claridade. E a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Disse a primeira palavra, na madrugada serena, um poeta que cantava: o povo é quem mais ordena.
E então por vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, desceram homens sem medo, marujos, soldados paras, que não queriam o degredo de um povo que se separa. E chegaram à cidade onde os monstros se acoitavam. Era a hora da verdade para as hienas que mandavam, a hora da claridade para os sóis que despontavam e a hora da vontade para os homens que lutavam. Em idas, vindas, esperas, encontros, esquinas e praças, não se pouparam as feras. Arrancaram-se as mordaças e o povo saiu à rua com 7 pedras na mão e uma pedra de lua no lugar do coração. Dizia soldado, meu amigo, camarada e irmão: este povo está contigo. Nascemos no mesmo chão. Trazemos a mesma chama. Temos a mesma ração. Dormimos na mesma cama, comendo o mesmo pão. Camarada e meu amigo, soldadinho ao capitão, este povo está contigo. A malta dá-te razão. Foi esta força sem tiros, de antes quebrar que torcer, esta ausência de suspiros, esta fúria de viver, este mar de vozes livres, sempre a crescer, que das espingardas fez livros para aprendermos a ler. Dos canhões fez enxadas para lavrarmos a terra, e das balas disparadas apenas o fim da guerra. Foi esta força viril de antes quebrar que torcer que em 25 de Abril fez Portugal renascer. E em Lisboa, capital dos novos mestres de Avis, o povo de Portugal deu o poder a quem quis. Mesmo que tenha passado às vezes por mãos estranhas, o poder que ali foi dado saiu das nossas entranhas. Saiu das vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, onde um povo se curvava como um vime de tristeza sobre o rio onde mirava a sua própria pobreza. E se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia. Volta à barriga da mãe. Volta à barriga da terra que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Essas portas que em Caxias se escancararam de vez. Essas janelas vazias que se encheram outra vez. E essas celas tão frias e tão cheias de surdidez que espreitavam como espias todo um povo português. Agora que já floriu a esperança na nossa terra, as portas que Abril abriu, nunca mais ninguém as cerra. Contra tudo o que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho. Quando o povo desfilou pelas ruas em procissão, de novo se processou a própria revolução. Mas eram olhos as balas, abraços, punhais e lanças, e namoradas as alas dos soldados e crianças. E o grito que foi ouvido tantas vezes repetido dizia que o povo unido jamais seria vencido. Contra tudo o que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho. E então operários, mineiros, pescadores e ganhões, marçanos, carpinteiros, empregados dos balcões, mulheres adias, pedreiros, reformados sem pensões, datilógrafos, carteiros e outras muitas profissões souberam que o seu dinheiro era presa dos patrões. Ao seu lado também estavam jornalistas que escreviam, atores que se desdobravam, cientistas que aprendiam, poetas que estrebuchavam, cantores que não se vendiam. Mas enquanto estes lutavam, é certo que não sentiam a fome com que apertavam os cintos dos que os ouviam. Porém, cantar é ternura. Escrever constrói liberdade e não há coisa mais pura do que dizer a verdade. E uns e outros, irmanados na mesma luta de ideais, ambos setores explorados, ficaram partes iguais.
Entanto não descansavam, entre pragas e perjúrios, agulhas que se espetavam, silêncios, boatos, murmúrios, risinhos que se calavam, palácios contra tugúrios, fortunas que levantavam promessas de maus augúrios, os que em vida se enterravam por serem falsos e espúrios, maiorais da minoria que diziam silenciosa e que em silêncio fazia a coisa mais horrorosa. Minar com sinapismo e com ordenados régios o alvor do socialismo e o fim dos privilégios. Foi então, se bem vos lembro, que sucedeu a vindima. Quando pisámos setembro, a verdade veio acima. E foi um monstro tão forte, que sabia tanto a abril, que nem o medo da morte nos fez voltar ao redil. E ali ficámos de pé, juntos, soldados e povo, para mostrar como é que se faz um país novo. E ali dissemos: não passa! E a reação não passou. Quem já viveu a desgraça odeia a quem desgraçou. Foi a força do outono, mais forte que a primavera, que trouxe os homens sem dono de que o povo estava à espera. Foi a força dos mineiros, pescadores e ganhões, marçanos, carpinteiros, empregados dos balcões, mulheres adias, pedreiros, reformados sem pensões, datilógrafos, carteiros e outras muitas profissões, que deu o poder cimeiro a quem não queria patrões. Desde esse dia em que todos nós repartimos o pão, é que acabaram os bodos. Cumpriu-se a revolução. Porém, em quintas, vivendas, palácios e palacetes, os generais com prebendas, caciques e cacetetes, os que montavam cavalos para caçarem veados, os que davam 2 estalos na cara dos empregados, os que tinham bons amigos no consórcio dos sabões e coçavam os umbigos como quem coça os galões, os generais subalternos que aceitavam os patrões, os generais inimigos, os generais garanhões, teciam teias de aranha e eram mais camaleões que a lombriga que se amanha com os próprios cagalhões. Com os generais desta apanha já não há revoluções. Por isso, o 11 de março foi um baile de tartufos. Uma alternância de terços entre ricaços e bufos. E tivemos de pagar com o sangue de um soldado o preço de já não estar Portugal suicidado. Fugiram como cobardes e para terras de Espanha os que faziam alardes dos combates em campanha. E aqui ficaram de pé. Capitães de pedra e cal. Os homens que na Guiné aprenderam Portugal. Os tais homens que souberam fazer a revolução porque na guerra entenderam o que era a libertação. Os que viram claramente e com os 5 sentidos morrer tanta gente, que todos ficaram vivos. Os tais homens feitos de aço, temperado com a tristeza, que envolveram num abraço toda a história portuguesa. Essa história tão bonita e depois tão maltratada por quem herdou a desdita da história colonizada. Dai ao povo o que é do povo, pois o mar não tem patrões. Não havia Estado novo nos poemas de Camões. Havia sim a longura e uma vela desfraldada para levar a ternura à distância imaginada. Foi este lado da história que os capitães descobriram que ficará na memória das naus que de abril partiram. Das naves que transportaram o nosso abraço profundo aos povos que agora deram novos países ao mundo. Por saberem como é, ficaram de pedra e cal. Os homens que na Guiné descobriram Portugal. E em sua pátria fizeram o que deviam fazer.
Ao seu povo devolveram o que o povo tinha a ver. Bancos, seguros, petróleos que ficarão a render, ao invés dos monopólios para o trabalho crescer. Guindastes, portos, navios e outras coisas para erguer, antenas, centrais e fios de um país que vai nascer. Mesmo que seja com frio, é preciso aquecer. Pensar que somos um rio que vai dar onde quiser. Pensar que somos um mar que nunca mais tem fronteiras e havemos de navegar de muitíssimas maneiras. No Minho com pés de linho, no Alentejo com pão, no Ribatejo com vinho, na Beira com requeijão, e trocando agora as voltas ao vira da produção, no Alentejo bolota, no Algarve maçapão, vindimas no Alto Douro, tomates em azeitão, azeite da cor do ouro que é verde ao pé do fundão e fica amarelo puro nos campos do Baleizão. Quando a terra for do povo, o povo deita-lhe a mão. É isto a reforma agrária em sua própria expressão. A maneira mais primária de que nós temos um quinhão da semente proletária da nossa revolução. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão. Mas também tinha ao seu lado muitos homens na prisão. De tudo o que Abril abriu, ainda pouco se disse. Um menino que sorriu, uma porta que se abrisse, um fruto que se expandiu, um pão que se repartisse, um capitão que seguiu o que a história lhe pedisse. E entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, um povo que levantava sobre um rio de pobreza a bandeira onde ondulava a sua própria grandeza. De tudo o que Abril abriu ainda pouco se disse, e só nos faltava agora que esse Abril não se cumprisse. Só nos faltava que os cães viessem ferrar o dente na carne dos capitães que se arriscaram na frente de todos nós, povo soberano e total, que ao mesmo tempo é a voz e o braço de Portugal. Ouvi banqueiros fascistas, agiotas do lazer, latifundiários machistas, balofos verbos de encher e outras coisas ainda que não cabe aqui dizer, que aos capitães progressistas o povo deu o poder. E se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia. Volta à barriga da mãe. Volta à barriga da terra que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu.